Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Nesta hora, quero convidá-lo à adoração. Felizes por estarmos aqui mais uma vez nessa noite para louvarmos ao Senhor, para ouvirmos a palavra, e que bom que você está conosco. Então abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 27. Salmo 27, eu quero ler alguns versículos para iniciarmos o nosso culto e logo após estaremos adorando ao Senhor e louvando a Deus com algumas canções. Diz assim o Salmo 27: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Louvado seja o nome do Senhor. É com essa confiança do salmista Davi que nós começamos o nosso culto nessa noite. Vamos orar e logo após cantar algumas canções. Deus querido, muito obrigado por mais uma noite, privilégio enorme de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Obrigado pelo dia que passou, por tua misericórdia, a tua graça, a tua proteção, as tuas bênçãos sobre nós. Oh, meu Deus, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. E agora, ó Deus, queremos louvar o Senhor. Queremos, ó Deus, nos achegar agora, ó Deus, diante do trono da graça, te adorar, te bendizer o teu santo nome e que seja agradável ao Senhor. Que o teu Espírito, ó Deus, fale ao nosso coração e que venha fortalecer a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, vamos cantar algumas canções. Logo após, estaremos aqui no momento de oração e de intercessão. Igreja, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos exaltar e glorificar a Deus nessa noite, porque Ele é bom, tua misericórdia dura para sempre. Vamos adorar a Deus, adorar a Ele com todo o nosso ser. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo que eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, desfaz as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, milagroso amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso merecê-lo, mesmo assim se entregou. Cante, oh, impressionante, Deus amor de Deus. Glorificado seja o nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Esse é o momento de oração, momento de colocar a nossa vida diante do Senhor. Então, se você tem os seus motivos de oração, você pode colocar aí no chat agora para nós ficarmos sabendo e durante a semana vamos continuar em oração. Então, coloque-se aí diante do Senhor. Nós temos muitos motivos, muitas causas e nós cremos que o Senhor é poderoso para agir favoravelmente ao seu povo. Então vamos colocar diante de Deus. Coloque-se agora também em atitude de oração e de clamor ao nosso Deus. Feche seus olhos e vamos clamar a Deus. Deus querido, Pai amado, ó Deus, mais uma vez nos achegamos aos pés da cruz, diante do trono da graça, confiantes, ó Deus, na Tua misericórdia, confiantes, ó Deus, que o Senhor é um Deus fiel, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E é através, ó Deus, da Tua palavra, que nos dá certeza, ó Deus, que o Senhor nos ouve, é que agora clamamos ao Senhor. Ó Deus, clamamos, ó Deus, por tantas vidas, tantas pessoas que carecem de uma intervenção divina, de um milagre, de uma restauração, de uma cura. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que agora o Teu Espírito esteja tocando, ó Deus, de uma forma muito particular. Ó Deus, esteja tocando nessas vidas, nesses corações. Toca, ó Deus, nesse físico, restaura a saúde física, toca também nas emoções, ó Pai, no coração, na alma. Restaura, ó Deus, a paz, a alegria. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão com medo, aqueles que estão aflitos, que agora a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar esse coração, venha guardar essa alma. Oh Deus querido, venha trazer alegria ao Teu povo, trazer, ó Deus, um fortalecimento na fé, para que nós possamos caminhar seguros, com a cabeça erguida. Senhor, agora que o Senhor sonda os corações, o Senhor conhece esse Teu servo, essa Tua serva, que agora ora comigo e carece de algo muito particular. Que o Senhor tenha misericórdia dessa vida, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, abrindo portas de emprego, ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoe os negócios do Teu povo, ó Deus, aqueles que têm, ó Deus, os seus negócios, faça-os prosperar mesmo em meio a crises, a esse tempo turbulento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê ideias, dê sabedoria, ó Deus, dê graça ao Teu povo, em nome de Jesus, ó Deus, eu peço por Tua igreja, traga um renovo sobre nós, traga um renovo sobre o Teu povo, traga um avivamento espiritual. Oh Deus querido, abençoe não somente o Teu povo, mas abençoe também todo o Brasil. Colocamos o nosso país diante do Senhor,
que o Senhor esteja intervindo poderosamente, que um novo tempo possa vir sobre nós. Ó Deus, um tempo de restauração, um tempo, ó Deus, em que os poderes serão transformados pela graça e pelo poder do Teu Evangelho. Ó Deus querido, que o Senhor esteja abençoando os países que estão sofrendo. Lembramos, ó Deus, do Afeganistão, do Haiti, tantos outros países, ó Deus, que a população está sofrendo. Que o Senhor tenha misericórdia, tenha graça, abençoe, ó Deus, os missionários que estão nesses países, dê graça, dê encorajamento, fortalecimento em nome do Senhor Jesus, que nós oramos confiantes na bênção, na graça e na resposta do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus com mais uma canção. Depois teremos um tempo aqui de meditação na palavra de Deus. Fique aí conosco e que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos cantar e glorificar a Deus dizendo, proclamando que Ele é o nosso libertador. Amém? Libertador. Libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Libertador, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vive está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, Ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. Libertador, vamos ao alto lindo coral cantar. Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shalom, meu Deus é Jesus, libertador. Jeová Rafa, Ele me curou, Jeová, Ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. Jesus, 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 vamos lá, Jesus. Amém, amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus nessa noite e eu quero voltar lá no livro de Juízes, capítulo 6. Nós estivemos estudando parte desse texto no domingo, na escola bíblica dominical e, inclusive, eu quero convidá-lo a retornar de forma presencial à escola bíblica dominical. Já estamos funcionando a todo vapor. Você precisa voltar, você precisa ter esse compromisso de aprendizado da palavra de Deus e volte então para a escola dominical, todo domingo às 9 horas da manhã lá no templo. Então, domingo passado nós estivemos tratando de alguns assuntos que estão aqui relacionados a esse texto, capítulo 6 de Juízes. E eu quero completar o nosso estudo de domingo. Não deu tempo para completar e eu quero agora aqui completar com os irmãos. Então, capítulo 6 de Juízes nos conta a história da intervenção de Deus sobre o povo de Israel na época dos juízes. O povo de Deus estava sendo atacado pelos seus inimigos e por quê?
Porque eles estavam sendo atacados, porque eles estavam sofrendo, porque eles estavam desesperados. Por quê? Por causa da desobediência. Nós vemos esse padrão em todo o livro de Juízes. É o povo de Deus desobedecendo, o povo de Deus vivendo em pecado, o povo de Deus se rebelando contra Deus. Aí vem o castigo como resultado do pecado e a intervenção de Deus para livrar o seu povo. Em todo o livro de Juízes nós vemos esse padrão. E esse padrão nos diz algo muito importante para nós hoje, para a nossa vida espiritual. Nós precisamos acabar com esse ciclo vicioso. Nós não podemos viver uma vida em pecado, porque quando nós pecamos, nós sofremos realmente o resultado do pecado. E nós precisamos sempre nos recorrer a Deus para que Ele nos livra. E nós podemos sim sempre confiar na intervenção de Deus, no amor de Deus, o Deus que realmente não abre mão de nós. Mas a palavra de Deus vem nos ensinar para que nós possamos viver uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de santidade, para que não possamos sofrer. O Evangelho de Cristo Jesus vem para nos dar vida e vida abundante. E o chamado de Cristo para nós é uma vida de santidade, é uma vida de abandono do pecado, é uma vida que não vai carecer agora de passarmos mais, pelo menos, por esse ciclo, que é um ciclo de pecado, de sofrimento e a necessidade de livramento. Agora, nós já fomos livrados por Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, livrados do poder do pecado. Nós agora em Cristo Jesus podemos viver uma vida de santidade, uma vida cheia do Espírito Santo, mas alguns de nós insistem ainda viver, mesmo dentro da igreja, mesmo pelo menos religiosamente, fazendo parte da igreja do Senhor, vivem uma vida de pecado. O texto que nós lemos no domingo, capítulo 6 de Juízes, fala que Deus não joga para debaixo do tapete a iniquidade do seu povo. Deus não passa pano. Deus é um Deus justo, é um Deus verdadeiro, poderoso, um Deus santo. Ele não negocia conosco. Ele é o Senhor da nossa vida e Ele exige do seu povo uma vida de santidade. Nós, para agradarmos ao Senhor, precisamos abandonar o pecado. E nós abandonamos o pecado não por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo. É a obra do Espírito em nós. Então, nós precisamos abandonar o pecado e vivermos uma vida de santidade, uma busca de a cada dia parecermos mais e mais com o Senhor Jesus. E para quê? Para que possamos glorificar a Deus, para que possamos realmente atingir e tomar posse dessa vida que o Senhor Jesus preparou para nós e vivermos sempre de glória em glória, de vitória em vitória. Por isso, domingo nós falamos que o povo de Deus pecou, o povo de Deus viveu de forma dissoluta e Deus realmente permitiu para punir o seu povo, para corrigir o seu povo. O Deus permitiu que os inimigos de Deus se levantassem contra o povo de Israel, contra o povo do Senhor. E aí, quando eles estavam sofrendo, quando eles estavam desanimados, eles lembraram do Senhor, eles clamaram pela ajuda de Deus e pela bondade do Senhor, pela graça do Senhor, Deus veio ao socorro do seu povo. É assim que sempre Deus fez e sempre Deus fará. Deus não desiste de mim e de você. Deus, Ele vem sempre ao nosso socorro. Mas a palavra de Deus fala que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Por isso, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos, porque a forma que Deus decidiu, na sua soberania, agir para o livramento do seu povo, é uma forma maravilhosa que tem a ver comigo e com você hoje. Porque toda vez, ou pelo menos a maioria das vezes, que nós vemos Deus agindo em favor do seu povo, ainda com todo o seu poder e autoridade, porque é Ele que faz o querer e o realizar,
mas ele decidiu usar homens. Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer tudo sozinho, não depende de mim, não depende de você, não depende de coisa alguma. O nosso Deus é o único ser livre, é o único ser realmente poderoso para fazer o que lhe apraz. Mas sabe de uma coisa? Sempre Deus decidiu agir poderosamente e agir através do seu povo. Ele sempre levanta homens e mulheres para agir no poder do Espírito. E é assim que aconteceu com Israel. O povo de Israel estava sofrendo, o povo de Israel estava sendo atacado pelos midianitas, eles estavam com fome, eles estavam desesperados, eles agora já não podiam mais habitar em casas, eles precisavam fugir e cavar cavernas nas montanhas para se refugiarem. E Deus, então, decidiu chamar um homem chamado Gideão. Deus levanta um homem para trazer justiça ao seu povo. Deus levanta um homem para trazer livramento ao povo de Deus. Isso é algo maravilhoso, isso tem a ver comigo e com você. Porque Deus preparou a sua salvação para a humanidade. Cristo veio ao mundo, Cristo deu a sua vida por nós e é através da obra de Jesus na cruz do Calvário que nós temos agora a salvação, nós temos a reconciliação com Deus, nós temos o perdão dos nossos pecados e nós temos a vida eterna. É através de Cristo Jesus que nós podemos ter esperança, que podemos viver nessa vida de forma livre. E aí, o Senhor Jesus, Ele comissionou a mim e a você a irmos por todo mundo pregando o Evangelho da paz, o Evangelho que, como diz o apóstolo Paulo, é poder de Deus para a salvação da humanidade. O Senhor Deus chamou Gideão e o Senhor Jesus nos chamou a mim e chamou a você, meu amado irmão. Ele nos deu essa comissão, é uma comissão divina. É uma ordem divina, é Deus nos convocando, nos chamando para participarmos dessa obra da salvação. Algo que Ele poderia fazer sozinho, algo que Ele não necessitaria de forma nenhuma de mim e de você, mas por sua graça e pelo seu amor, Ele nos tornou participantes dessa graça, dessa bênção maravilhosa. Por isso, nessa noite, nós precisamos nos atentarmos para o chamado de Deus. Deus, no momento de angústia, de desespero do povo de Israel, Deus chama Gideão. E quem era Gideão? Era um homem comum. Gideão, inclusive, quando Deus o chama, Deus chega para ele e fala assim, o Senhor é contigo, homem valente. Olha que interessante, olhando para Gideão, parece até que o Senhor Jesus está assim com um senso de humor, né, com ele. Por quê? Porque todos de Israel estavam com medo, inclusive Gideão. Gideão estava realmente com medo dos povos que estavam atacando Israel. Ele, como qualquer um ser humano, tem medo. Qualquer um ser humano é limitado. Mas aí Deus chega para ele e fala assim, o Senhor é contigo, homem valente. Quando o Senhor nos chama, Ele sabe quem somos. Ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe da nossa estatura. Porque Gideão fala assim, como o Senhor pode me chamar? Eu fazendo parte da menor família de Israel, e dentro da minha família eu sou o menor. Como o Senhor tem coragem de me chamar? Eu sou incapaz, eu sou impotente, como se Deus não soubesse disso. Às vezes nós somos como Gideão, às vezes nós damos todas as desculpas para não fazermos a obra de Deus, para não obedecermos o chamado do Senhor. Mas olha só, Deus chega para Gideão e fala assim, o Senhor é contigo, homem valente.
O Senhor está falando assim: ô Gideão, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei a qual família você pertence, eu sei a sua estatura, eu sei do que você é capaz, eu sei também da sua incapacidade, mas eu te escolhi. O fator primordial para que possamos avançar não é quem somos, mas é quem está conosco, quem vai nos capacitar, é quem vai à nossa frente, abrindo o caminho. E por isso que Deus já fala com ele assim: o Senhor é contigo, homem valente. Homem valente. E olha só, Deus está falando algo que nem Gideão sabia. Para Gideão, ele era um covarde. Para Gideão, ele tinha uma visão de si mesmo muito diferente da visão de Deus. Às vezes, nós damos desculpas para não fazer a obra de Deus, para não dizermos como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, porque nós temos uma visão equivocada de nós. Nós olhamos para nós mesmos e nos decepcionamos, olhamos e encontramos limitações. Mas olha que interessante, Deus nos sonda, Deus nos vê com outros olhos, de uma forma muito especial. Por quê? Porque Deus nos vê através daquilo que Ele pode fazer através de nós. Quando o Senhor olha para mim, para você, Ele está olhando lá no futuro, de forma de como Ele pode agir através de mim e de você. Às vezes eu olho para mim, olho para a situação que eu estou passando, olho para o desânimo da minha vida, olho para as minhas limitações, esqueço de lembrar ao meu coração e à minha alma a quem eu pertenço, a qual Deus eu sirvo. E por isso, como Gideão, olhando para as situações adversas, olhando para si mesmo, para as suas limitações, nós nos achamos e nos encontramos realmente sem forças para lutar, sem capacitação para atender o chamado de Deus. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda que quando o Senhor Jesus chama, Ele é que vai te capacitar para a obra. Todos nós já ouvimos essa frase inúmeras vezes, mas ainda não entendemos. Nós não tomamos isso como verdade. Por isso que Deus chega e fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. Eu e você precisamos perceber e termos como verdade para o nosso coração que o Senhor é conosco. O Senhor Jesus é que nos prometeu aos seus discípulos que estaria com eles todos os instantes da vida. A cada momento, a cada instante da nossa existência, o Senhor Jesus estará conosco. Ele é que nos capacita. É Ele que nos dá o poder espiritual para lutarmos contra as forças do inimigo. É Ele que nos coloca palavras poderosas em nossa boca para evangelizarmos, para pregarmos. E aí, Ele pode falar comigo e com você: eu sou contigo, homem valente. Eu sou contigo, mulher valente. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa se levantar. Você precisa tomar a sua posição na igreja de Cristo. Você precisa corresponder ao chamado de Deus. E olha só, quando Gideão, ele fala para Deus a situação dele, a forma que ele se auto-enxergava, Deus fala assim: vai nessa força, nessa tua força e livra Israel. É interessante que mesmo nós olhando para a nossa limitação, nós nos olhando no espelho e enxergando ali uma pessoa incapaz, inadequada, o Senhor não desiste de nós. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus poderoso que quando Ele chama, Ele caminha junto. Quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele chama, é porque a vitória já foi dada. Olha que interessante, nós lembramos disso com o apóstolo Pedro, que apesar de ter negado Jesus, quando Jesus ressuscita, Jesus vai ter com Pedro e fala por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: amo, Senhor,
e ele diz, então apacenta o meu rebanho. Cristo está falando para Pedro, Pedro, não desistir de você, continua firme, vai nessa tua força. A mesma palavra foi dita para Gideão, vai nessa tua força e livra Israel. O Senhor Jesus fala comigo hoje, com você, vai nessa tua força e pregue a palavra, vai nessa tua força, evangelize a tua família, vai nessa tua força, continue batalhando, lutando na carreira da fé, faça discípulos, faça a diferença nesse mundo. Aí Deus fala assim, é interessante que Gideão ainda insiste na sua postura, e Deus fala assim, ó Gideão, já que eu estou contigo, você vai ferir e vai vencer os midianitas. O que Deus está trazendo para o coração de Gideão, e que eu e você precisamos aprender nessa noite, é que o grande fator da vitória não é você, não sou eu, é Deus. Deus está falando assim, Gideão, você vai vencer, já que eu estou contigo, já que eu decidi estar com você. Oh, meu amado irmão, nós não temos a percepção do poder que nós temos. E esse poder, como disse o apóstolo Paulo, não é um poder nosso, mas um poder que foi nos dado por Deus. Nós temos o poder da palavra. Essa palavra que é poderosa, essa palavra que é o poder de Deus, e nós temos em nós, habitando em nós, o Espírito Santo. E Deus fala comigo e com você, você pode ir, você pode fazer a minha vontade, você pode atender o meu chamado, já que eu estou contigo, você terá vitória. Já que eu decidi agir favoravelmente ao meu povo, você terá vitória. Então, meu amado irmão, levante essa sua cabeça. Responda ao chamado do Senhor. Você jovem, você adulto, você idoso, precisa levantar do seu lugar e começar a receber mesmo esse comissionamento do Senhor e obedecer, ir adiante, dar um passo além. Aí sabe o que Gideão fez? Simplesmente, ele obedeceu. Ele obedeceu. E ele dali para frente, ele começou realmente a fazer a obra de Deus. Ele respondeu ao chamado, ainda que o chamado fosse tão difícil. Ele precisava vencer um exército grande. Aos olhos dele, ele era incapaz. E estava para vencer um grande exército. Mas Deus fala com Gideão, você precisa fazer o que eu te mando. E sabe o que ele fez? Gideão realmente, ele superou os próprios obstáculos interiores para obedecer a Deus. Ele destrói o altar do ídolo que estava na cidade, ele queima o poste ídolo, ele ali, sobre aquele montão de destroços, ele ergue um altar ao Senhor e sacrifica a Deus, sem temer o ódio das pessoas. E sabe o que Deus fez? Deus veio ao seu encontro de forma gloriosa e poderosa. Gideão, ele levanta 30 mil homens para a guerra, mas Deus fala assim, Gideão, é muita gente, você não precisa disso, porque se você for para a guerra e você ganhar, porque você vai vencer a guerra, mas se você vencer com essas 30 mil pessoas, essas pessoas vão falar assim, não foi Deus que nos livrou, fomos nós. Então por isso, Gideão, eu quero que você dispense todas aquelas pessoas que estão com medo, aflitas, elas podem ir embora, estão liberadas. E saíram 20 mil pessoas, ficaram 10 mil. E ainda Deus fala assim, Gideão, é muita gente, são muitos homens. Gideão, nós precisamos peneirar. E no final da história, Gideão vai para a batalha com 300 homens. E Gideão, ele vence a batalha, não por sua força, não pelo seu poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Deus provê o livramento, Deus dá vitória a Gideão, Deus dá vitória ao povo de Israel. Meu amado irmão, nós precisamos nessa noite atendermos o chamado de Deus. E o que nós precisamos fazer para obtermos a vitória
é obedecermos ao Senhor. Confiar que o Deus que nos chamou é o Deus que vai à nossa frente, é o Deus que vai vencer a batalha, vai nos dar vitória. E se nós obedecermos ao Senhor, se vivermos de forma fiel, se buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo, se buscarmos a cada dia nos aproximarmos do trono da graça, se impregnarmos a nossa mente da palavra de Deus, se agradarmos ao Senhor, Ele nos dará vitória. Aí nós podemos falar como Caleb: se o Senhor se agradar de nós, nos fará possuir a terra. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero encerrar essa minha palavra nessa noite, encorajando a você, te lembrando que você foi levantado por Deus nessa geração, não para fazer simplesmente parte da primeira igreja presbiteriana da Barra do Itapemirim, não. É claro que Ele te chamou para ser da igreja presbiteriana, mas não para você ser um mero membro da igreja. Ele te chamou porque Ele tem uma missão para a sua vida. Ele te chamou e te comissionou para você ir e fazer discípulos, fazer diferença nesse mundo. Sabemos que o nosso inimigo é gigantesco, é grande. E nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Mas Deus fala para mim e para você: eu sou contigo, homem valente. Eu sou contigo, mulher valente. E já que eu estou contigo, você vai vencer. Vai vencer. Você não vai desanimar. Você não vai cair. Você vencerá. A luta vai ser grande. A batalha vai ser terrível. Mas eu estarei com você no meio da batalha. Você vencerá. Você não precisa contar com um número grande de pessoas vindo te ajudar. Você precisa depender de mim, porque sou eu que te dou vitória. Você tão somente precisa obedecer. Foi isso que Deus disse para Josué: sede forte e corajoso, Josué. Só isso. E obedeça a minha palavra, porque se você fizer isso, eu te darei vitória. Da mesma forma, Deus fala comigo e com você nessa noite. Precisamos obedecer. Se nós obedecermos a palavra de Deus, as ordens de Deus, as ordens do Senhor Jesus, nós teremos vitória. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, te dê graça, te dê forças e que realmente você possa agora despontar como um grande guerreiro, uma grande guerreira de Deus, confiantes na ação poderosa do Espírito Santo. Deus tem grandes coisas para nós. Deus está trazendo um grande avivamento sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a Igreja da Barra. E eu já estou ansioso por esse momento. E que Deus trabalhe o seu coração e que você possa avançar em direção à vontade de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por sua palavra que nos encoraja, a tua palavra que nos empurra adiante. Que, ó Deus, o teu Espírito venha nos encorajar nessa hora, nos dando graça, poder espiritual para respondermos, ó Deus, ao seu chamado e que possamos obedecer o Senhor. Sê conosco, ó Deus, nos abençoe, nos dê uma semana, um restante de semana, debaixo do cuidado do Senhor. Encoraje o teu povo, fortaleça a fé da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe sua vida e até domingo na Escola Bíblica Dominical. Quero te ver lá. Convide pessoas, seja uma pessoa que obedece o chamado de Deus. Convide pessoas para irem à igreja, para aprenderem a palavra do Senhor. Queremos também te ver no domingo à noite, no culto maravilhoso. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.